Paz do Senhor, meus queridos, nós estamos aqui reunidos em quantidade reduzida de pessoas. Queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade e queremos convidar você para que esteja louvando com a gente também. Que o Espírito Santo de Deus venha invadir o seu coração e que venha falar com você. Amém? Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Esconde-me em tuas asas, cobre-me com tuas fortes mãos no agitado mar por temporais. Contigo voarei sobre os trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e
descansarei, pois tu és Deus. Oh, descanso em ti, somente em ti. Em teu poder, vem me esconder, Senhor, no agitado mar, por temporais. Contigo voarei sobre os trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. No agitado mar, por temporais. Contigo voarei sobre os trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Olá, irmãos. Hoje nós estamos iniciando uma nova jornada quando nós teremos devocionais disponibilizadas em nossas mídias sociais para edificar o corpo, para nos ajudar, inclusive, durante todo esse tempo em que nós, infelizmente, não poderemos nos reunir para as reuniões coletivas, mas com certeza essas devocionais serão instrumento de Deus para te abençoar, e você pode abençoar a outros também. Você pode chamar as pessoas da sua família para assistirem, você pode repassar para outras pessoas, porque nós estamos vivendo realmente um momento difícil. Com essa questão da pandemia, do coronavírus, a gente observa muita gente triste, abatida, para não dizer em pânico, desesperada ou com medo. Nada melhor do que nós nos focarmos na palavra de Deus, na sua verdade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos certeza de que essas devocionais serão bênção na sua vida. Nós estamos disponibilizando hoje e também 2 vezes por semana devocionais menores. E nós queremos te incentivar a usar esse instrumento para que a gente continue se reunindo como igreja. Na realidade, nós somos igreja sempre. Somos igreja não somente quando estamos juntos, somos igreja todas as vezes em que nós assumimos a nosso papel e responsabilidade de sermos sal da terra, luz do mundo, de darmos gosto, de iluminarmos, de fazermos toda a diferença. Para isso Deus nos chamou. É muito importante que a gente saiba utilizar com muita sabedoria esse tempo em que estaremos, de uma maneira ou de outra, um pouco mais confinados e sem a oportunidade de estarmos juntos fisicamente. Então é muito importante que nesse meio tempo a gente saiba crescer espiritualmente. Não podemos deixar de lado as disciplinas espirituais. Então eu quero te incentivar a você intensificar o seu tempo de oração, intensificar o seu tempo de estudo e leitura da palavra de Deus, a ler bons livros cristãos, a você investir na sua vida espiritual. Além disso, você pode também, durante esse tempo, entrar em contato com outros irmãos. Não fique sozinho. A pior coisa que a gente pode fazer é ficar sozinho nesse momento.
Nós precisamos desse contato com o corpo de Cristo. Nós não podemos ficar nos visitando, mas nós podemos nos interagir através dos grupos de WhatsApp, através das mídias sociais, daquilo que nós temos. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, e eu quero que você, a cada dia, esteja concentrado em orar e saber, Senhor, como eu devo proceder durante esse tempo que o Senhor tem para mim, porque a gente crê que Deus continua governando. Deus não foi pego de surpresa com toda essa situação dessa pandemia mundial. Deus está no governo e a gente crê que o nosso Senhor é maior que o coronavírus. A gente crê que o nosso Senhor tem tudo sob o seu controle, tem o controle da história das nossas vidas e do controle da história da humanidade. E dentre essas mais diversas manifestações que a gente escuta, que a gente ouve no noticiário, quando a gente recebe um monte de mensagens no WhatsApp. Olha, eu não sei você, mas eu tenho recebido todo tipo de mensagem. Mensagem fake, mensagem boa, mensagem edificadora, mensagem de pânico. Tem todo tipo de mensagem chegando. E a gente tem que estar focado na palavra de Deus. Nós caminhamos não por aquilo que vemos ou por aquilo que ouvimos, mas nós caminhamos pela fé naquilo que cremos. E nesse ambiente de tanto medo que existe por aí, a gente se lembra do rei Josafá. Diante de um quadro de tantas incertezas que nós temos agora, a gente lembra que tantas medidas foram tomadas. A gente não está podendo se reunir como igreja fisicamente nas reuniões coletivas. Quantas escolas foram fechadas, universidades, parques, boa parte do comércio. A última coisa que a gente precisa nesse momento é de gente teimosa. A gente precisa de gente que saiba obedecer às autoridades, gente que seja realista, que confie em Deus, mas saiba da sua responsabilidade, saiba que a sua parte deve ser feita. A parte de Deus está garantida. Agora, a nossa parte nós devemos fazer, porque nós precisamos estar espontaneamente sincronizados com as autoridades. Por isso que nós, como igreja, suspendemos todas as nossas atividades oficiais no salão e em grupos pequenos, mas a gente precisa, de todas as maneiras, saber aproveitar esse tempo, porque o medo nos leva à paralisação. E eu lembro que o rei Josafá, certa vez, ele se defrontou com uma situação muito difícil. E eu quero que você me acompanhe, abrindo a sua Bíblia, seu aplicativo, em 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós leremos na versão NVI. Dá uma pausa aqui agora no seu vídeo e abre para a gente poder acompanhar junto. Pronto? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora,
Aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do exército de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor fará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escuta-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O rei Josafá estava vivendo um momento tão difícil, quando um exército enorme se levantou contra ele. E ele teve medo. Ele não sabia o que fazer. Igualmente hoje, quando nós estamos com uma série de restrições, o que será do nosso país? O que será do mundo? Até onde esse vírus irá chegar? O que será da nossa economia depois? Será que vai bater o desemprego? Quando a gente não sabe o que fazer, a melhor coisa que nós podemos fazer é ter e fazer a mesma oração do profeta Josafá. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O que fazer quando não sabemos o que fazer? E o rei Josafá, ele nos mostra exatamente isso. Quando o medo quer nos tornar refém da circunstância, a nossa capacidade de reagir aos problemas dessa vida será determinante para o sucesso ou fracasso de nossa vida espiritual. E eu gostaria de ver rapidamente com você algumas lições que esse texto nos ensina. O primeiro deles, confie em Deus com seus medos. Josafá teve medo, diz a Bíblia. Josafá não ficou tentando fantasiar uma situação. Ele não tentou colocar uma maquiagem na situação. Ele teve medo.
E a Bíblia diz que a gente pode ser autêntico diante de Deus. Talvez hoje você possa fazer essa oração para Deus. Senhor, eu estou ansioso. Senhor, eu estou transtornado com essa situação. Senhor, eu estou com medo. E fazer isso não é colocar um dedo como se estivesse acusando Deus de alguma coisa. Não, é sermos autênticos e nos permitir sermos tratados pela graça de Deus. Josafá teve medo, mas o texto continua explicando. E se pôs a buscar o Senhor. O grande problema é quando a gente busca outras alternativas. Quando ficamos totalmente voltados somente por aquelas notícias ruins que a gente escuta. Quando a gente busca o socorro em pessoas. Quando a gente busca o socorro em medicamentos. Quando a gente busca em qualquer outra coisa que não é o Senhor. Tudo isso é paliativo e não resolve o problema. Josafá escolheu confiar no Senhor. Nós sempre temos esse poder da escolha. A confiança é sempre uma escolha. E é isso que nós precisamos fazer repetidamente. Para não dizer diariamente, precisamos verbalizar a nossa alma. Eu confio no Senhor. Eu não sou refém das circunstâncias. Eu não sou refém do coronavírus. Eu não vou permitir que isso domine a minha vida. Eu não vou gastar todo o meu dia só vendo notícias. Eu vou investir na minha vida espiritual. Eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Josafá nos ensina isso. Nos ensina que nós devemos buscar socorro e orientação no Senhor. Diz a Bíblia que ele convocou todo o povo para orar, para jejuar, para buscar ao Senhor. Eu quero te dizer que em circunstâncias difíceis da vida, como essa que nós estamos enfrentando, são situações extremamente propícias para buscarmos a Deus com mais intensidade. Na oração, orar é um privilégio, saber que estamos orando e o Senhor, que domina todas as coisas, para tudo para ouvir a oração do seu povo. O Rei dos Reis se inclina para ouvir a oração do seu povo, a minha oração, sem perder a sua majestade. A melhor maneira para a gente alcançar um lugar é de joelhos, porque de joelhos ninguém tropeça. Que oportunidade nós temos para orar, para não permitir que as aflições do dia a dia venham nos tornar reféns. Precisamos aprender, acima de tudo, a ver a mão de Deus nas circunstâncias. Você consegue ver a mão de Deus nas circunstâncias? Hoje, nesse momento de crise, é um momento para a gente crescer, para a gente sair fora da zona do conforto, para a gente repensar a vida e os nossos valores. Dentro da nossa fragilidade humana, se Deus não intervir, por maiores que sejam os esforços dos homens, não vai adiantar. Só Deus pode realmente reverter toda essa situação. Nós temos que fazer a nossa parte. Lógico que eu vou procurar evitar um contato maior social. Lógico que eu vou tentar me higienizar o máximo possível e seguir todo aquele protocolo que nós estamos vendo exaustivamente nas mídias. Mas, acima de tudo, eu tenho que crer num Deus que controla a minha história, um Deus que controla o meu mundo pessoal, ver a mão de Deus nas circunstâncias. Talvez você esteja ficando ansioso, impotente diante de todo esse quadro. Nessa hora devemos tomar a lição de Josafá e confiarmos no Deus Todo-Poderoso. O versículo 9 ele diz assim: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, o vírus, a pandemia, seja a fome, nós nos colocaremos na tua presença. Veja que ele tomou uma decisão. Nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e salvarás. Nós cremos que o Senhor Deus é aquele que escuta o nosso clamor em nossa angústia. Ele nos ouve e Ele nos salva. As nossas orações
devem estar baseadas na confiança do caráter de Deus, que independente do que está acontecendo, relembrar a sua bondade, que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E olha, não falta gente para dar notícias ruins, não falta gente para alarmar. Nessa hora, é muito importante a gente poder também incentivar os outros a confiar em Deus. Eu quero te animar a ter uma palavra de esperança, a você entrar em contato virtualmente, a ligar para alguém que você percebe que está extremamente confuso, turbulento, e trazer uma palavra de esperança. O rei Josafá se ajuntou junto com o povo, ele convocou o povo para pedir socorro ao Senhor, e veio gente de todas as cidades, diz os versículos 3 e 4. Josafá fez isso porque ele sabia que a sua esperança não estava no seu armamento, não estava no seu exército, ou porque ele era um grande comandante, mas a sua esperança estava no Senhor, no Deus amoroso, misericordioso e soberano. Eu repito, Deus é maior que o coronavírus. O Senhor que nós servimos é o Deus que tem tudo sobre o controle. E esse Deus que está sentado no trono é o nosso papai. Louvado seja o Senhor. Podemos aprender nesse texto também a nos lembrarmos do passado, aprendermos através das experiências. Olha, existe uma tendência nossa, humana, quando passamos por crise, por dificuldade, a termos uma verdadeira amnésia e esquecermos tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quantos livramentos Deus nos deu que nós nem nos lembramos e nem soubemos. Quantas bênçãos recebemos de Deus que nos passam despercebidas. Deus esteve conosco até o dia de hoje e continuará conosco. Ele é o grande Emanuel, Deus conosco em todos os momentos. Por isso, é fundamental trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, como dizia Jeremias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Coloque a sua mente naquilo que te dá esperança, meu irmão. E o último ponto que eu gostaria de verificar com você, no versículo 21, diz que Josafá conclamou todo o povo a um grande louvor. Ao invés de saírem para lutar, antes da guerra, começaram a louvar o Senhor. Ao invés de um exército, tinha um coral. Ao invés de espada, instrumentos musicais. Ao invés de soldado, tinha cantor. O louvor é poderoso, ele quebra as nossas barreiras interiores e exteriores. Nesse momento, intensifique seu tempo de louvor, de comunhão. Comece a louvar a Deus por aquilo que Ele é. Comece a adorá-lo na sua majestade. Ao invés de entrar na pilha desse mundo, use o seu tempo, não para ficar vendo noticiário após noticiário. Você tem que ver o noticiário. Mas não fique o tempo todo ligado disso, senão você vai ficar reclamando, murmurador. Use o seu tempo para louvar o Senhor, para exaltá-lo porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Comece a louvar a Deus, e Deus é aquele que muda as circunstâncias, mas principalmente muda o nosso coração. O louvor nos liberta. E eles louvaram a Deus antes do livramento. Eles tinham tanta confiança que Deus iria livrá-los, que Deus seria fiel, que eles já começaram a celebrar a vitória antes. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos celebrar a vitória de Deus sobre o coronavírus, mesmo no meio de toda essa pandemia, porque nós cremos que Deus agirá, fortalecerá o seu povo, e nós sairemos ainda melhores de tudo isso. Cremos no livramento de Deus, cremos que a igreja de Deus está sendo depurada e sairá ainda mais fortalecida em nome de Jesus. Para isso é necessário fé e resultado. Diz os versículos 22 e 23 que eles começaram a lutar entre si e se exterminaram. O louvor muda circunstâncias impossíveis. O povo de Deus não precisou pegar na espada, somente louvou ao Senhor. Lembrando o que o rei Josafá falou. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu irmão, minha irmã, não coloque os seus olhos na pandemia,
nas circunstâncias, coloque os seus olhos no Senhor, porque dele vem o socorro que nós precisamos. Eu quero te animar a continuar confiando e ser proclamador dessa palavra de esperança. E eu quero ter um momento de oração agora com você, com toda a família que está ouvindo. Pai, nós queremos agradecer porque podemos confiar em Ti. Agradecer porque o Senhor é um Deus fiel, Deus que não nos desampara. O Senhor que é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Nós estamos passando por tribulação e sabemos, Senhor, que neste momento o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. A nossa confiança está tão somente em Ti, Senhor. Vem agora, Pai, e alenta, consola, agasalha o coração daquele irmão que está abatido, que está se sentindo solitário, aquele que está com medo, aquele, Senhor, que tem permitido que essas situações venham, Senhor, a abater o seu coração. Que o Senhor renove a sua fé, o fortaleça, que seja renovado tão somente em Ti. Pai, que seja levado pela sua fé e não pelas circunstâncias. Senhor, nós te rogamos agora que o Senhor fale com ele de uma maneira toda particular, que a tua paz, que excede todo entendimento, a paz que independe de circunstâncias, venha agora guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Pai, que o teu amor nos envolva e que a tua graça se exceda em nós. Nós agradecemos porque somos teus filhos e nós sabemos que aquele que está sentado no trono, governando sobre todas as coisas, é o nosso papai. Obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Renove a sua esperança no Senhor. Coloque os seus olhos fixos no Senhor e esteja atento às mais diversas devocionais que nós estaremos aqui colocando para que você seja edificado. Deus abençoe.